Uma coisa, pessoal, que eu vou bater muito com vocês é sobre as principais características do computador. Seria uma divisão. Porque temos duas partes divididas do computador, chamadas de hardware, que é a parte física do computador, é tudo aquilo que você toca, correto? E a parte de software, que são a parte dos programas, sistema operacional, aplicativos e tudo mais que funciona para empenhar uma determinada atividade do usuário. Então, como eu falei para vocês, pessoal, o software depende do hardware e o hardware depende do software. Os dois têm que trabalhar em conjunto. Eles não podem ser um diferente do outro, né? Então, vocês sabem... Pronto, só para me explicar rapidamente para vocês como funciona isso na prática, é só vocês terem a ideia do iOS, os iPhone da vida, né? O Mac, pronto. Para computador é chamado de Mac. O Mac, ele tem um sistema operacional envolvido onde você não consegue instalar em outra máquina. Pode se instalar se você tiver que a gente chama uma máquina virtual. O que é isso? É um software que ele vai rodar, que a gente fala assim na gíria técnica, vai rodar através dessa máquina virtual lá o sistema operacional que você quer que rode, que no caso é o Mac, porque o Mac ele não consegue rodar através de configurações de um computador normal de mesa e nem notebook, só o específico que foi desenvolvido para ele. Tudo bem? Quando a gente fala também sobre isso, pessoal, é bem importante a gente fazer uma abordagem sobre a questão das gerações sobre os computadores, né? Então eu citei aí no caso 5 gerações importantes, coloquei sobre as datas de cada uma e coloquei tópicos aí que se destacaram em cada época ou que, digamos assim, cada geração. A primeira geração, como vocês podem ver aí, é a utilização de válvulas e componentes eletromecânicos. Essa questão da utilização das válvulas, pessoal, foi muito utilizado na época da era industrial, a famosa Revolução Industrial aí, para quem gosta de história. Então, o que se destacou nesse tempo foi a questão do surgimento das máquinas. Então, aquelas máquinas, de uma certa forma, manuais e tudo mais, utilização da mão de obra humana, ela aqui já começou a utilização de máquinas para otimizar essas atividades, melhorar. Automobilísticas, agrícolas principalmente. Então, por exemplo, os carros de antigamente, para funcionar o motor, aí ele tinha uma manivela lá, engatada, que você rodava ela para o carro funcionar. Então, é por isso que foi chamada a utilização de válvulas. Era justamente por isso, porque tinha alguns equipamentos que, para poder funcionar, tinha essa válvula, onde você dava o comando, né? Tinha que rodar ela lá para poder funcionar. Temos também a questão da velocidade em milissegundos, né? E a representação dela é de 10 elevado a 3. Né? Segunda geração, aí nós temos uma evolução. Então teve a chamada as memórias de núcleo, certo? O surgimento dos chamados transistores, né? Para os equipamentos elétricos, eletroeletrônicos também. E temos aí a evolução da escala de velocidade, que saiu de milissegundos para micro, que é representado por 10 elevado a 6. Nós temos aí também a questão dos circuitos integrados em pequena escala. Se você não sabe o que é isso,
Então você deve ter uma ideia porque algo eletrônico já quebrou na sua frente. Então toda aquela placa, a plaquinha lá do seu equipamento, ela tem umas linhas, né? Uns caminhos. Então é justamente aquilo ali. Ali são circuitos que estão integrando componentes com cada funcionalidade. E temos também a questão da operação remota. Então, o que é isso aqui, a operação remota? Aqui, pessoal, foi simplesmente o surgimento de que o professor trabalha bem com isso. Sobre a questão que você tem um problema na máquina, se for de software, você tem como entrar na máquina do cliente e resolver o problema. Se for vírus, se for configurações de sistemas, né? Configurações de servidores e assim vai. Você tem como resolver isso o quê? No local onde eu estou, por exemplo, pode ser em casa, e aí eu não preciso ter que me deslocar daqui para o local, lá para o local que eu quero empenhar essa atividade, e posso resolver mesmo em casa. Só software, via programas. Hardware não tem como, eu tenho que sair, tenho que me deslocar para poder resolver o problema. Né? Se for problema de peça, queima de peça, por exemplo, aí não há jeito, tem que ir. Terceira geração, pessoal, utilização de memórias de filme fino.